Lá, 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 Cafezinho com Escobar. Em São Paulo! Hoje em Bangu, galera! Aê! Ai, nós estamos divulgando a cultura fluminense, a cultura carioca para o Brasil. Nós já trouxemos. Olá, para quem, né, para quem fica com toque, que se o curte não começou. Uma vez eu não comecei o podcast com olá e me cobraram isso. Assim, meu Deus, mas o curte não começou com olá. Então, olá a todos vocês. Estamos mais uma vez divulgando a cultura carioca para o mundo, depois do aniversário Guanabara. Agora é a vez do Cafezinho com Escobar, um quadro com o Alex Escobar, que só passa no Globo Esporte do Rio de Janeiro e também para a rede, né? Porque geralmente, se não me engano, o Globo Esporte da Globo no Brasil inteiro, quando não tem uma edição regional, é o Globo Esporte do Rio. E é um quadro maravilhoso que você é muito fã, né, Dudu? É muito bom. Não sou tão fã assim. Sei lá, Tá bom. é legal a participação toda, só que os quadros são sempre os mesmos, assim, é sempre a mesma coisa. Aí eu fico meio triste. Você não gosta da música? Já me acostumei, eu acho que eu não sei dizer se eu gosto ou não gosto. Tá, e o que vocês não vão gostar hoje é das nossas opiniões. Por que vocês não vão gostar? Porque são opiniões polêmicas. Polêmicas. São opiniões polêmicas que nunca ninguém concorda, que é a questão dos prêmios do ano, né, Dudu? Não, ninguém concorda porque todo mundo tem o seu jogador que acha que merece mais É uma parada extremamente menções. subjetiva. Por quê? Principalmente porque não existe um critério determinado para escolher uma dada premiação. Por exemplo, Comeback Player of the Year, que é o cara que deu a volta por cima. Tem que estar machucado na temporada anterior ou não? Ninguém sabe. O MVP é o cara com as melhores estatísticas e necessariamente um quarterback? Para o running back ser MVP, ele tem que ter 2.000 jardas terrestres? Qual é o critério? Não há critério. É algo extremamente subjetivo que, pela própria noção da palavra, subjetivo, varia de sujeito para sujeito, varia de pessoa para pessoa. E lá vamos nós nesta maravilhosa pauta deste maravilhoso podcast. É só prêmios do ano? Não. Temos também o Thursday Night Football, que muitos de vocês não vão ouvir sobre, porque vão acabar ouvindo o podcast na sexta-feira. Temos também Dez Bryant no Saints, Jaguars em baixa, Colts em alta, AFC South tá uma bagunça. Duelo de Dallas e Philadelphia no Sunday Night, dois técnicos distintos, né? Doug Peterson e o nosso batedor de palmas preferido, Jason Garrett. E vamos ver se os Packers vão dar um run the table de novo. É talvez a hora do Green Bay Packers crescer. Ah, mas e os Patriots? Vocês vão falar dos Patriots? Talvez, porque vocês sabem, eu torço pros Patriots além de torcer pros Bears. E eu vou dar um jeito de colocar os Patriots na pauta, muito porque dá mais audiência, né? E nós somos um podcast extremamente comercial, preocupado com a audiência, né? Tal como vários programas da Rede TV, que precisam da audiência ou são cortados e colocam, sei lá, aquele game show que você tem que descobrir qual é o cavalo errado de 50 imagens de cavalo. E já viu isso aí? Cara, não faço a menor ideia do que você tá falando. Eu real não sei. Tá bom. Mas de qualquer forma. De qualquer forma, vamos começar esse podcast, o podcast da família brasileira que ama futebol americano, podcast da família brasileira que ama NFL. Cafezinho com Escobar. Thursday Night Football, vamos começar, né? Porque às vezes não dá tempo de uma pessoa. Eu recebi feedback que tem pessoas que ouvem o nosso podcast por etapas. Ouve tipo 20 minutos, depois ouve mais 20. Então, como é quinta-feira agora às 3 horas da tarde, eu vou fazer o possível e o impossível para soltar esse podcast o mais rápido possível. Vamos falar do Thursday Night. Pode ser o melhor Thursday Night Football da temporada, quiçá do ano. Lembrando que tem uns Saints e Cowboys, que tem Dez Bryant, né? Então vai ficar bem legal. Né? Mas de qualquer forma, antes temos Panthers e Steelers. Carolina Panthers é uma equipe que teve poucas transmissões, né? Porque eu não quis passar os Panthers. É verdade, né? Sou eu quem escolhe. Sou eu quem escolhe. Eu não gosto do Carolina Panthers. Brincadeira, tá, gente? Não tenho nada contra os Panthers, muito pelo contrário. Eu e Eduardo Miceli defendemos os Panthers. Deixando bem claro, não sou eu quem escolhe as transmissões, tá? Porque tem gente que realmente acha que é. Eu tô sendo ofendido agora. É uma coisa maravilhosa. Eu amo a internet. Mas eu e Eduardo Miceli, há algum tempo já falamos do Carolina Panthers. No último podcast, o Dudu pensou com calma sobre o assunto e já se juntou ao bonde do Carolina Panthers, assim como ele se juntou ao bonde de Pat Mahomes. E todos esses bondes criados por mim. E contra os Steelers, tá aquecendo e James Conner vai muito bem, obrigado.
Exatamente, eu falei na coluna, eu substituí o Henrique Bulli na coluna das opiniões, e uma das opiniões o ataque dos Panthers é um dos melhores ataques da NFL para assistir, e também um dos melhores, ao mesmo tempo que o ataque do Pittsburgh Steelers tem essas bombas aí explosivas, que é quase redundante. Existem bombas que não são explosivas, bombas de chocolate existem, então, mas são... Bom, e chama Eclair em francês. Eclair, claro, Eclair. E então vai ser um showcase ofensivo maravilhoso. Eu tô animado, acho que eu já tô convencido que eu vou dormir às 3 horas da manhã. E a gente vai ver, como eu falei já no podcast terça-feira e falei na coluna de ontem, o Norv Turner tirando mais o coelho da cartola, usando jogadores de forma criativa, enquanto o nosso querido Big Ben Roethlisberger vai ter que botar o Antonio Brown pra rodar, vai ter que botar o Juju pra rodar e explorar as outras armas diversas desse ataque. Tem o Vance McDonald, que teve boas partidas, andou apagado. Jesse James não tá tão bem. Pode usar a explosão em profundidade do James Washington, que eu espero que isso ocorra mais nesse final de temporada, porque ele não tem tido tanto volume assim quanto eu gostaria de ver, porque eu gostava muito dele como prospecto, né? Ele e a conexão dele com o Mason Rudolph. E, cara, vai ser um jogaço. O jogo é no Heinz Field. É uma prova de fogo pro Carolina Panthers. Uma derrota aqui não que complique a situação para a pós-temporada, porque o time tá 6-2. Mas se os Saints vencerem os Bengals no domingo, colocam 2 jogos de diferença aí e podem ser justamente 2 jogos decisivos no final do calendário, nas semanas 15 e 17. Muito bom. O que você achou da minha imagem de prêmios do ano? As pessoas estão xingando as minhas imagens. Já? Elas não entendem. Não, elas estão xingando o design da minha imagem, porque elas não entendem a minha escola de design. Eu tenho que ver. Não, porque você colocou letra vermelha no fundo azul, porque eu quis. É assim que funciona. Eu faço as coisas que eu quero. O Instagram é meu. Tá? O Photoshop é meu e as opiniões são minhas. E eu sou uma pessoa ditatorial. Stay ugly, San Diego. Pois você podia ter dado uma suavizada nesse sacão aí, né? Não quis. Tá bom. Você faz aonde as suas imagens? Cara, eu fiz um Photoshop em, 5 minutos. Tranquilo. É só pra saber o programa que você usa. Eu fiz um Photoshop em 5 minutos, tava com preguiça, o povo tá reclamando do design. É bom porque qual que foi a minha ideia? Eu sou um gênio, as pessoas entendem que eu sou um gênio. Eu fiz um design porco para as pessoas reclamarem do design em vez das escolhas. Cara, você é um visionário. Eu sou um visionário. Sobre Panthers e Steelers, semana curta de preparação para Pittsburgh, depois de um jogo duro contra o Baltimore Ravens. Vamos ver se contra a defesa de Carolina, contra Luke Kuechly e amigos, o James Conner continua tendo o excelente desempenho que ele tem até agora. Então, pode ser o melhor Thursday Night do ano. Eu vou até abrir aqui, meu querido Eduardo Miceli. Thursday Night Football Schedule. E provavelmente vai falar que é melhor até o final do ano, porque são 2 times que estão competindo lá no alto pelo topo das respectivas divisões e conferências. Se você chega num Saints e Cowboys na semana 13, se eu não me engano, isso. Talvez os Saints já estejam bem encaminhados para a pós-temporada e os Cowboys muito pelo contrário, porque não é um time bom. A gente já falou disso bastante. E não deve. O calendário do. Desculpa, te interrompi, meu querido. Nada, não, eu já tinha terminado o raciocínio. Só pra falar que não deve ser tão decisivo contra esse Panthers e Steelers. Por isso esse jogo tem mais emoção. O calendário do Thursday Night Football ele é mais incrementado nessa temporada porque a Fox, emissora americana, pagou rios de dinheiro para a NFL, né? Então, por ser em TV aberta, etc., o calendário está melhor que em outros anos, só que eles deram um pouquinho de azar em alguns jogos, né? Por exemplo, semana que vem tem um Packers e Seahawks que poderia ser um dos melhores jogos do ano, né? Só que o Green Bay Packers vem um momento um pouco de crise, né? Um momento conturbado, mas ainda tem o Chargers e Chiefs, por exemplo, que vai ser muito bom. O que a gente tem depois de Panthers e Steelers? Tem Packers e Seahawks dia 15 de novembro, Saints e Cowboys no dia 29 de novembro. Tem o Thanksgiving aqui no meio, né? Quanto que é o Thanksgiving? Não. É isso? Pera aí, eu tô perdido. Tem um Thanksgiving aqui no meio que eles não contam como Thursday Night Football nos Estados Unidos. Conta como o jogo da NBC. Então é como se fosse um Sunday Night Football. É o melhor jogo da rodada em tese, junto com o jogo de domingo à noite. Jaguars e Titans, que pode ser importante para a divisão, queira ou não, mas a gente esperava mais esse jogo. Chargers e Chiefs, que pode decidir a divisão. E aí tem 2 no sábado. Por que não tem jogo de NFL no sábado na temporada regular, tirando em dezembro? Porque é meio que uma lei nos Estados Unidos que só pode ter jogo de NFL no sábado depois da temporada do College Football ter acabado. Então no sábado, dia 15 de dezembro, tem Texans e Jets, Browns e Broncos. No sábado, dia 22 de dezembro, Redskins e Titans e Ravens e Chargers. Esse Ravens e Chargers pode ser importante para o wild card
da Conferência Americana. Texans e Jets, Browns e Broncos, Redskins e Titans provavelmente não tem implicações tão diretas assim pós-temporada entre os dois times juntos, né? Porque, por exemplo, o Redskins pode estar brigando pela divisão, os Titans também e os Texans também, mas Jets, Broncos e Browns já devem estar eliminados, virtualmente eliminados no dia 15 de dezembro, meu querido. Perfeito. Concordo com você em gênero, número e degrau. Gênero, número e degrau. Cara, vai ficar na minha cabeça, velho. Essa música e não vai sair. Vamos lá, vamos acelerar o rolê. Vamos acelerar, nunca que tem mais muito vai sair. assunto. Eu tô meio agitado, porque eu tomei muito café, cara. Acho que você vai ter que conduzir o programa, que eu tô muito agitado. Mas vamos lá. Foco, força e fé. Eu falei sobre os Jaguars. Deixa eu tocar a cornetinha que vai mentalmente me estabilizar. Pronto, me sinto melhor, me sinto eu mesmo, me sinto Anthony Curti. Jaguars em baixa, com Blake Bortles sendo Blake Bortles. E os Colts num momento bom. A gente já falou do Indianapolis Colts e do calendário aqui, né? Acredito que sim. Então, dos Colts, certamente, do calendário não creio, mas a gente confere aqui no replay. Sim. E já tuitei, inclusive, já falei na minha coluna, que o calendário do Indianapolis Colts, ele é muito tranquilo, né? E os Jaguars têm um calendário mais difícil porque são o primeiro colocado na divisão do ano passado. É assim que funciona, né? Se você é primeiro colocado na divisão, você pega os outros primeiros colocados da conferência. No ano seguinte, se você é o último colocado, como foram os Colts, seu calendário é mais tranquilo. Então a gente está num momento muito interessante de ascensão do Indianapolis Colts, queda do Jacksonville Jaguars. Os Titans pegam os Patriots no domingo, então é um jogo duríssimo. Por mais que os Titans sejam meio que o New England Patriots Sul, então pode acabar, a gente sabe de tal coisa, e aí o plano de jogo acaba sendo melhor. Mas um momento delicado. E os Texans também em ascensão, né? O Houston Texans, lembrando que vem de muitas vitórias seguidas. 6. Então, são 6 vitórias seguidas, né? Depois de começar 0-3, seria uma história e tanto se eles conseguissem para a pós-temporada. Os Texans enfrentam neste domingo nenhuma equipe, né? Eles enfrentam a bye week. Isso. Eles enfrentam a semana de folga. Patriots e Titans, Jaguars e Colts. Então, esses são os jogos da AFC South neste domingo. Se os Colts ganharem, e o jogo é em Indianápolis, dá uma moral muito boa para os Colts. 5 dos próximos 8 jogos, né, dos últimos jogos da temporada dos Colts são em casa, o que é um prognóstico animador. Pro time que tá crescendo. O Andrew Luck tá jogando bem e vai pegar uma defesa do Jacksonville que tá tendo que aturar um Blake Bortles. E eu tava vendo um artigo muito bom, cara, que eu vou pesquisar de onde vou retweetar e tal, que era falando de como as defesas não estão acompanhando o crescimento dos ataques. Essas coisas de fazer o motion, das defesas não se comunicarem, das secundárias ficarem refém. E um dos exemplos... tem post do Davis, inclusive, deixa eu te interromper porque isso é importante, lá no Pro Football, com essa análise tática. Perfeito. E que, enquanto os ataques estão se tornando mais complexos e atacando os espaços melhor, as defesas ainda fazem coberturas básicas com falta de comunicação. E usa de exemplo justamente os Jaguars contra o Dallas Cowboys, que está longe de ser um dos ataques mais complexos da liga. Tem um exemplo do touchdown do Cole Beasley, os 2 touchdowns que eles fizeram naquele atropelo, que é basicamente o Beasley só aproveitando o espaço vazio enquanto as coberturas não se comunicam. Tá tudo muito bom, todo mundo bem quando está ganhando, já falei isso aqui também. Mas os Jaguars precisam aparecer defensivamente, ter uma mudança de postura em relação ao ataque e falar assim, cara, se ele não vai ganhar os jogos, eu tenho que garantir que a gente vai. Porque o nosso elenco é muito bom e a janela é muito curta sem matar o teto salarial. Então, cara, é um jogaço que eu não quero perder no domingo. O Andrew Luck tá jogando muito bem, inclusive já vou antecipar aqui como spoiler que é meu prêmio de Comeback Player of the Year, o jogador que deu a volta por cima. A linha ofensiva faz um trabalho fantástico, né? Eu sei que ninguém vai dar esse prêmio pro cara, mas se você quiser colocar o Quentin Nelson como calor ofensivo do ano, você poderia, tá? Sim. Você poderia. Não é porque os prêmios geralmente são em função de estatística e linha ofensiva não tem estatística, né? Só tem pancake e sacks cedidos, então fica mais difícil. Mas de acordo com o ESPN Stats and Info e o NFL Next Gen Stats, que às vezes aparece nas transmissões, os Colts têm uma linha ofensiva que está segurando os bloqueios por 2,5 segundos entre a semana 1 e a semana 5, em 48% das ocasiões. 2,5 segundos é muito tempo para um quarterback, ainda mais quando o quarterback é o Andrew Luck. Então, é um trabalho formidável,
o jogo terrestre também está funcionando. O Quentin Nelson está segurando esses bloqueios em 2 segundos e meio em 87% das ocasiões, quinta melhor marca entre os guards da NFL. Então, a linha melhorou. A linha não era ruim, horrível, terrível no ano passado. Ela vem melhorando. O Anthony Casconzo, por exemplo, é um tackle consistente na minha concepção. E a linha vem melhorando. E nessa temporada, ela tá realmente em alto nível, né? O Ryan Kelly é um dos melhores centers da NFL, na minha concepção, finalmente saudável. O Quentin Nelson no miolo. O Anthony Castonzo, um dos melhores tackles também da NFL. Não o melhor tackle, porque a gente tem na NFC East, por exemplo, tackles fantásticos, mas Todos são. acho que dá para considerar ele no top 10, pelo menos. E o jogo terrestre melhor, né? A gente tem o Marlon Mack desde a semana 6 com saudável, 6.2 jardas por carregadas. O Hines está com 7.3 jardas por carregada desde a semana 6. Então, uma transformação dos Indianapolis Colts que vem muito por parte da linha ofensiva. E para arredondar, dessa semana 6 também, que é o momento que acontece um ressurgimento dos Colts, os Colts são segundo da NFL em jardas por corrida, com 5.7, e terceiro em jardas antes do contato. Essa estatística, jardas antes do contato, é importante para medir a eficiência da linha ofensiva, com 3.5, cara. Tem time que não tem 3.5 jardas por carregada. A linha dos Colts dessa semana 6 está dando 3.5 jardas antes do primeiro contato, e tem 200 jardas terrestres em cada um dos últimos 2 jogos, melhor sequência da franquia desde 85. Pois é. Então, e o Luck não é né? sacado há 15 quartos. A última vez que ele foi sacado foi contra os Patriots lá, no primeiro quarto. Isso é importante porque os Jaguars, por mais que não estejam num bom momento, são uma equipe com um pass rush bem poderoso, né? Exatamente. Vamos ver o que acontece. Não é o líder em sacks, mas é a melhor equipe da NFL em porcentagem de dropbacks, de recuos de passe do adversário, no qual o quarterback foi sacado, ficou sob pressão ou atingido em 37%. Então, que é bastante. Então, vai ser um jogo bem interessante. Ninguém dá muita moral para a FC South, porque são franquias com mercados consumidores menores, queira ou não. Não tô falando que são times pequenos, pelo amor de Deus. A gente tá falando que são franquias de mercados consumidores menores nos Estados Unidos. Tirando Houston, né, que é uma cidade grande, em termos de habitantes. Mas Indianapolis, Jacksonville e Tennessee, né, no caso Nashville, são mercados consumidores menores em relação a, sei lá, tipo Los Angeles, Chicago, Nova York. Então, a AFC South é meio que, e até pelo desempenho da divisão nos últimos anos, né? É uma divisão que as pessoas falam um pouco, mas é uma briga mega interessante. A gente vê o Indianapolis Colts, que é um time com bastante torcida aqui no Brasil, até por conta da era Peyton Manning, voando baixo. E tem o Darius Leonard, que daqui a pouco a gente vai falar dos prêmios, que também é um candidato a calor defensivo do ano, linebacker. É o meu, mas aí a gente fala mais no final. Daqui a pouquinho. É o momento João Kleber, a escola João Kleber de entretenimento. E os Titans, hein, cara? Eu não sei o que dizer. O negócio deu uma melhorada no jogo contra os Cowboys, e a defesa dos Cowboys, até que antes que alguém fale, mas os Cowboys não são parâmetro, a defesa dos Cowboys é sólida. Mas o Sean Lee também não tá mais em campo. Então. Mas o Van Der Esch tá jogando bem. Mas com os dois fica muito melhor. Sim. Sim, sem dúvidas. Mas pelo menos o Mariota tentou mais em profundidade. Não, ele foi melhor. Foi o melhor jogo dos Titans na temporada, assim. A defesa tem sido firme, né? O Malcolm Butler, que tá tomando touchdown atrás de touchdown. Mas fora isso, é uma defesa sólida. E vai brigar na AFC South também. Se o Houston não começa 0-3, a gente não tá falando que tá tão embolado, mas como ele começou com 3 derrotas, isso pesa, vai ser disputado até o final, como todo ano é na divisão, né? Salvo ano passado que os Jaguars dispararam. Os Jaguars dispararam no ano passado e tiveram a benesse de não jogar contra o Andrew Luck, de não jogar muitas partidas contra o Deshaun Watson, que isso também se machucou, e Tennessee tava uma draga. Como o Molark, então, é verdade. Queira ou não, isso ajudou. Precisamente. Então, isso tem que ser dito. O que mais que a gente tem pra falar da AFC South? Você quer falar mais alguma coisinha, meu querido? Acho que não. Acho que esse... Já falei o que eu queria falar, e é o duelo que vai decidir, assim... decidir. Vai colocar um dos dois times, Jaguars e Colts, em condições de brigar pela divisão, até porque Tennessee pega New England. E pegar New England não é fácil. Então, aproxima aí a diferença para Houston. Com certeza. Previsão para essa divisão, eu continuo afirmando que o Indianapolis Colts vai dar um jeito. Eu quero apostar nos Colts, mas eu ainda vou de Houston. Você ainda vai de Houston? Boa.
Ok, eu vou apostar no Indianapolis Colts. Será que acertarei? Será que não acertarei? O Vejamos. futuro nos dirá. Rapidamente, notícias desta semana, meu querido Eduardo Miceli. Você viu o que aconteceu com o Antonio Brown hoje? Não, o que que houve? Ele foi, tipo, citado porque ele tava a mais de 100 milhas por hora numa estrada doida lá de Pittsburgh. É, isso acontece, você... 160 km por hora no dia do jogo, né? Nossa. Aí deu esse ruim aí. Em outras notícias, o Jerry Jones já disse que não vai mudar a comissão técnica. Mas eu escrevi na minha coluna, fazendo um pouco de merchan de textos do site, eu escrevi uma anatomia do desastre bem longa, porque a gente não vai ter tempo de falar sobre o Dallas Cowboys aqui nesse podcast, não é pauta deste podcast, em específico deste episódio, mas eu fiz uma anatomia do desastre do Jerry Jones como general manager, porque ele é o cacique do Dallas Cowboys basicamente desde 1996. De 96 até hoje, antes, né, de 89 a 95 são 3 títulos de Super Bowl. De 96 até hoje, são 3 vitórias em playoff. Então, e a campanha em temporada regular é praticamente um 8-8 eterno. Sim. Sim. Então, é um texto que eu fiquei muito orgulhoso de escrever. Vou dar retweet agora, tá lá no meu Twitter, dando retweet no site. E o pessoal gostou bastante também, né, os leitores. E então dê uma olhada lá se você quiser saber sobre Dallas Cowboys. Mas ele disse que não vai mandar ninguém embora e tá tudo errado, na minha concepção, isso aí. E rapidamente, entre outras notícias, antes da gente passar para a próxima pauta. Aliás, a gente vai falar de Dallas sim, né? Que é o Sunday Night. Vai falar. Queria que você falasse rapidamente sobre a situação do Derek Carr, né? Porque a gente passou da trade deadline e diz o Gruden que o projeto tem o Derek Carr. Mas você é o Derek Carr, e você... Eu vi várias colocações sobre isso, eu tô fazendo meio que um compilado do que eu li. Derek Carr é um cara de braço forte, é um cara que consegue passar bolas em rotas out e corner com muita facilidade em relação à dificuldade desses lançamentos, né? E ele tá preso a lançar bolas curtas na flat. Ele é o jogador com, se eu lembrar a estatística, menor número médio de jardas aéreas tentadas por passe. E menos que o Nathan Peterman, tá? Então, é um time que tá amarrando o Derek Carr. E como alguém colocou no Twitter, que eu preciso ver quem é, que foi muito bem colocado. O John Gruden tem que entender que ele não está com o Rich Gannon de 37 anos, ele está com o Derek Carr que tem 27. E são QBs drasticamente diferentes. Não, ele tem que entender também que ele não tá em 2001, ele tá em 2018. Sim, e mais do que isso, pro John Gruden, você colocar o time para começar a vencer em Vegas, tá tudo bem, é só o terceiro ano do seu contrato de 10 anos. Mas pro Derek Carr, o quanto você está disposto a desperdiçar anos de carreira numa carreira curta, até mesmo para um quarterback que joga bastante tempo em relação às outras posições, para uma carreira curta, para se frustrar, ser criticado, se machucar em vão. O que você faz em janeiro? Você quer continuar nessa? Sendo que em 2020 pode pegar uma das escolhas do Bears para tentar pegar o Tua? Ou um quarterback Não, o Tagovailoa não é elegível pro em draft. 2020? Em 2020, tá. Não, em 2020. Ano que vem. 2019 não. 19 Tá, não. 2020. Em 2020? Tá. Então, tipo... E se você fica lá e passa mais um ano com uma campanha 3-13, que eu não sei contar, 3-13, e aí os caras vão lá e pegam o Justin Herbert, vão lá e pegam o Tua, caso o Herbert não se declare pro draft em 2019. Como é que você faz agora? Tem certamente times que saltariam na oportunidade. Você faz a demanda de uma troca? Isso me deixa um pouco... A cabeça do jogador jogando por um time que está claramente desinteressado em jogar hoje requer uma... Eu não sei como dizer o que é a sensação. Eu não consigo. Então eu acredito ter sido muito difícil para o Derek Carr, que teve aquele brilho em 2016, ele e o time inteiro, um coletivo, que caiu por terra em 2 anos. Eu não sei o que esperar, sinceramente, mas eu não me surpreenderia se ele virasse para o Red McKenzie, caso ele esteja lá ainda, e pro Gruden falar assim, olha só, não quero estar aqui nesse time que tá tancando, vocês tanquem direito, botem a porra do A.J. McCarron, e eu vou tentar ganhar algum lugar, com alguém que me queira de verdade, que alguém que queira vencer agora. Que não é o caso do Oakland Raiders, Agora né? não. Ou do Las Vegas Raiders. Será o caso do Las Vegas Raiders.
Não é o caso agora. Sobre o seu outro time do coração, meu querido, o New Orleans Saints trocou pelo Dez Bryant e saiu a notícia hoje, antes de você falar sobre a troca, eu também escrevi texto lá na capa do Pro Football, inclusive citando Eduardo Miceli, que eu concordo com ele integralmente sobre o assunto, mas o Cameron Meredith parece que o joelho dele tá bichado mesmo, né? E agora a gente entendeu por que o Chicago Bears não quis renovar com o Meredith. Ele tinha um volume pequeno nessa temporada e agora tá, né, numa situação complicada o Saints, porque a gente tá elogiando muito o Thomas e o Drew Brees, mas tirando o Michael Thomas, meio que não tem muita gente nesse time aí pra receber passe, não. E a contratação do Dez Bryant faz muito mais sentido. Você Sim. pega o Dez Bryant, bota ele numa coisa que eu imagino que seja mais ou menos o que o Houston Texans pensou quando trouxe o Demaryius Thomas, que é: o Michael Thomas vai pegar cobertura dupla e vai deixar o Dez Bryant, que é um cara talentoso o suficiente para pegar bolas contestadas e tem um frame grande de recepções, com coberturas 1 contra 1. E caso você marque com cobertura dupla o Dez Bryant, aí você deixa o Michael Thomas de 1 contra 1. É uma escolha de Sofia para a defesa. Então eu acho que com o Drew Brees, que é um quarterback extremamente preciso, que é justamente o molde, entre aspas, como o Dez Bryant foi bem sucedido com o Tony Romo, que é de fato preciso e não o Dak Prescott, que não é tão preciso assim, eu acho que é o fit ideal dentro de campo. Ele não tem mais separação, não sei o quê. Cara, ele pode ser o Jimmy Graham pro Saints esse ano. É isso que o Saints precisa. Ele precisa de uma outra ameaça recebendo bolas. E você pode alinhar ele perto da formação e aprender os conceitos rapidamente. O problema é que ele já está no meio da temporada. Esse é meu único medo, é que ele não seja tão utilizado e faça tanto estrago quanto ele pode por não conhecer a filosofia ofensiva do Sean Payton. E o outro drama do vestiário. O Dez Bryant saiu esculhambando Dallas, saiu esculhambando todo mundo, ficou xingando no Twitter, literalmente. Mas, cara, New Orleans não é Dallas. New Orleans tem uma cultura com um técnico estabelecido, que é um técnico vencedor, que é um técnico respeitado pela mente ofensiva que é. E o vestiário é do Drew Brees. O Drew Brees é um líder não dos Saints, não de New Orleans, da Louisiana. Então, ele não tem essa capacidade de acabar com o equilíbrio do time em 8 semanas de temporada regular. E caso ele ameace essa coisa, vai acontecer o que aconteceu com o Adrian Peterson ano passado. Ele vai ser cortado. O Peterson foi trocado para Arizona, mas, cara, se não der certo, corta. O Meredith não estava aparecendo. O Tre'Quan Smith começou a aparecer. O Ted Ginn machucado. Então, bicho, o que os Saints têm a perder? Não tem nada. E eles estão trazendo talento para chegar o mais longe possível na pós-temporada e que está o Super Bowl. Para resumir, as duas maiores preocupações em relação ao Dez Bryant é: ele não consegue separação como em outros tempos. Isso tudo bem, porque o Drew Brees é muito preciso nos passes, é o quarterback mais preciso da NFL neste momento, inclusive. 2, ele é diva. Só que, como o Dudu falou, no vestiário do Saints a gente já tem um histórico de: se der chilique, meu irmão, tchau. Né? E o contrato é muito baixo, então o custo de oportunidade para cortar o Dez Bryant se ele começar a dar chilique é minúsculo. Isso considerado, a gente tem a ideia de que os dois melhores cenários para o Dez Bryant seriam ou o New England Patriots, pelos mesmos motivos, ou o New Orleans Saints. Então foi para o New Orleans Saints, a gente deseja tudo de bom para ele. Se fosse muitos outros times aí, a previsão seria negativa, mas trabalhando com o Michael Thomas de um lado e sendo um alvo na red zone, que é a especialidade dele no momento, porque ele não precisa de tanta separação, já que o campo fica mais curto, red zone às 20 jardas finais do campo, pode dar muito certo essa adição. Dudu, então, falando em Dallas, Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles pode ser o jogo da demissão do Jason Garrett. Mas apesar do Jerry Jones insistir que não vai fazer isso, né? Então, mas ele já falou uma vez que não ia demitir o treinador e demitiu, né? Agora eu não lembro quando, mas eu lembro que já aconteceu isso. E no Sunday Night Football, audiência nacional nos Estados Unidos, porque o que acontece, ao contrário aqui do Brasil, os jogos da tarde nos Estados Unidos, eles são regionais, tipo, às vezes quase nacionais, né? Mas não existe nenhum jogo da tarde de domingo que tenha transmissão nos Estados Unidos inteiro, como acontece nos jogos de horário noturno. Exatamente. Então, numa rivalidade divisional, no Sunday Night Football, principal jogo da rodada, em tese, a marquise da rodada, se o Philadelphia Eagles dá uma pancada em Dallas, que é possível, sim, eu não me surpreenderia com uma demissão do Jason Garrett. Eu também não me surpreenderia. Que é complicado. A gente já falou tanto do Jason Garrett.
Ele é um técnico que não tem nada, né? Assim, ele não chama as chamadas É uma ofensivas. samambaia. É o oposto do Jimmy Johnson. É o técnico ideal na cabeça do Exatamente. Jerry Jones, porque ele não faz nada. Ele fica lá batendo palma, né? E ele não chama ataque, ele não chama defesa, ele bate palma, ele não peita o Jerry Jones. Então pro Jerry Jones tá tudo Pois maravilhoso. é, o Jerry Jones quis alguém que só acatasse o que ele acredita. E ele tem sido exatamente isso. O que não é bom pro time, porque o Jerry Jones, ele só jogou futebol universitário. Ele só, entre aspas, a experiência, mas ele não é um cara de dentro do campo. E isso faz falta. Cara, você não pode querer gerir um time integralmente sem desconsiderando opiniões contrárias. Sabe? Vou falar aqui o exemplo do filme do Fred Mercury. Fred Mercury tem uma época da vida dele, não é spoiler, porque. Ó Que o spoiler. spoiler, Ó o cara! O cara spoiler. assistiu, porra. Ai, fui ver o filme Paixão de Cristo, também spoiler, que Jesus morreu. Cara, todo mundo sabe. Não. Não, mas ele ressuscita depois, então na prática ele não morre. Você me entendeu? Mas, cara, o Fred Mercury vai lá, ele faz carreira solo e ele manda as pessoas tocarem lá a música que ele quer tocar. Não o Queen, tá? A banda de apoio pro disco solo dele. Aí quando ele volta pra conversar com a galera do Queen, ele falou: Cara, eu pedi para as pessoas fazerem as coisas e elas só fizeram. Eles não me contestaram. A gente não pensou junto. Então é esse tipo de coisa que precisa do embate, precisa da conversa, precisa da discussão. E os Cowboys não tem isso. Simplesmente não tem isso. Não, não tem. É uma monarquia absolutista, como já falei na minha coluna. Ele não responde pra ninguém, ele responde a Deus. É. Isso se ele achar que ele Não, responde a não, não, Deus, não, não. porque na minha Será que ele concepção, acha que é Deus? É uma possibilidade também. eu acho que o Jerry Jones é um cara que se sente ungido. Ungido é uma palavra muito boa. Parabéns. É. Porque a grande questão é a seguinte: por que ele não manda embora o Jason Garrett? Porque se ele mandar embora o Jason Garrett, significa que ele está o Admitindo o quê? próprio fracasso. Exatamente. E nada é pior para o Jerry Jones que admitir que ele estava errado. Então ele vai seguir com essa situação até ela ficar completamente insustentável. Uhum. Tipo, já não tá muito legal. Mas ele vai seguir com isso até, tipo, degringolar de vez, assim, uma coisa absurda. Sobre a partida em questão, os Cowboys têm, fora de casa, um desempenho pífio nesse ano. 13 pontos por jogo, 0-4 jogando fora de casa. E jogaram contra defesas fortes, né? E os Eagles têm uma defesa em pontos por jogo que, queira ou não tá ruim. A secundária não é daquela maravilha, mas em pontos por jogo é uma defesa ok. O Dak Prescott num ano horrível, né? Num ano que arrisco dizer pior do que o ano passado. A linha ofensiva não é a mesma de 2 anos atrás, ele está sendo sacado em 10% dos recursos de passe, pressionado em 36%, que ambas são piores marcas que ele está enfrentando na carreira. Contra os Eagles na carreira, o Dak Prescott não tem bom desempenho, são 54% de passes completos. Os Eagles meio que conseguiram desarmar essa bomba, mesmo no ano que ele foi calor ofensivo do ano. Contra o resto da NFL, para vocês terem ideia, o Dak tem 66% de passes completos. E, enfim, é uma situação meio delicada. O Amari Cooper estreou com touchdown, com 5 recepções e 58 jardas, isso não foi suficiente para que Dallas tivesse um desempenho ofensivo melhor. No primeiro tempo, Ezekiel Elliott contra os Titans teve 96 jardas terrestres, e no segundo tempo, sei lá, porque caralhos, ele teve só 6 corridas. Desculpe o palavrão, mas é a única forma que eu consigo expressar essa minha indignação. E do outro lado, a gente tem um time com o Carson Wentz voltando à forma de MVP, que ele teve no ano passado, queira ou não foi o MVP porque se machucou. Se ele tivesse ficado saudável o ano inteiro, provavelmente teria tido. Teremos a estreia do Golden Tate, então teremos o duelo das trocas, né? A Amari Cooper trocado para os Cowboys e o Golden Tate trocado para o Philadelphia Eagles. E o Tate já jogou contra os Cowboys neste ano e teve, adivinha, as melhores marcas da temporada para ele: 8 recepções, 132 jardas e 2 touchdowns. Essa é a boa notícia para o torcedor dos Eagles. Então, os Eagles, que estão com 8 vitórias e 1 derrota nos últimos 9 jogos dentro da divisão, buscam se recuperar de vez nessa temporada. Tem campanha 4-4, o Washington Redskins sofrendo com lesões para tudo quanto é lado, principalmente na linha ofensiva. Sunday Night Football, esse pode ser o jogo importante para a moral do Philadelphia Eagles. É um jogo. Eu não lembro quem era o jogador que estava machucado e estava lutando para jogar. E perguntaram: por que você tá lutando tanto para jogar? Tipo, it's Cowboys Week, tá ligado? É a semana que a gente enfrenta os Cowboys. É a vitrine de uma das rivalidades mais antigas e mais duras da NFL. E por isso que é tão crucial. A gente tá falando aqui do peso, talvez demita, talvez não demita, porque é um jogo com peso. Porque se você perde para os seus piores rivais de uma maneira
indiscutível ou indefensável, você tá numa situação ruim. Para muitos times, cara, que ficam de forma sustentável, digamos assim, em situações ruins, às vezes o melhor dia do ano do torcedor é quando você bate o rival. Eu já ouvi isso de vários torcedores, já li isso de tantos torcedores. Então, cara, é fundamental para os dois lados, para o Philadelphia para de fato estabelecer como a verdadeira potência da NFC East, que, né, fraquejou no começo da temporada, Carson Wentz não jogou todas as partidas, o Washington foi bem. E para os Cowboys talvez tomarem vergonha na cara e falaram: Garrett, já era, já deu. A gente teve toda a paciência do mundo com você e você não montou um time vencedor. E a gente precisa de um time vencedor porque, como dizem por aí, a NFL é melhor quando quando o Dallas Cowboys é um time melhor. É o time mais valioso da liga, né? Então, queira ou não, isso atrai bastante atenção. Conta uma historinha rapidinha sobre I love isso. stories. Na faculdade, eu não tinha time de futebol americano, nem de flag, nem de beisebol na faculdade, então, e basquete eu não sou bom, né? Comparado com pessoas que jogam desde criança, porque coordenação motora para você aprender a jogar basquete quando adulto é bem complicado. Eu jogava handball na faculdade, né? E pra quem não sabe, eu fiz direito na USP, não aqui de São Paulo, de Ribeirão Preto. E a faculdade era com um número baixo de alunos. A gente entrava 100 alunos por ano e nunca fica os 100 que entram no vestibular, né? São 5 anos de direito, então 5 turmas, 500 pessoas em tese na faculdade. Mas dessas 500, considerando que a FUVEST é um vestibular difícil e existe uma certa correlação entre você ser nerd e não ser bom em esportes, nossos times esportivos não eram tão bons, né? E a faculdade era nova, tal, etc. E aí, os nossos times não eram tão bons assim, mas o time de handball era bom no ano que eu jogava. Eu era goleiro. E aí a gente foi para os jogos jurídicos, que jogos universitários, para quem não sabe, é um negócio muito louco. Tem gente que só vai pra encher a cara e pegar pessoas na balada, etc. Mas eu ia para jogar, né? Eu cumpria a função social dos jogos universitários de fato, que é o esporte, né? E, enfim. E aí, Dudu, a gente jogou contra o Mackenzie, que, tipo, entra a gente no vestibular de inverno e de verão, e tem, tipo, muito mais gente, coisa de, sei lá, 10 vezes mais que a nossa faculdade, e reza a lenda, tem bolsa para atleta, etc. Então seria muito difícil ganhar dos caras. E a gente fez um jogo muito competitivo contra eles até o meio do segundo tempo. Foi, tipo, o melhor jogo que eu joguei na minha vida, foi uma coisa inacreditável. E a gente acabou não ganhando, porque, enfim, nosso elenco era bem menor, os caras tinham um monte de peça para fazer rodízio, e o técnico deles poupou, é como se tivesse poupado o Rob Gronkowski. Era um cara que, tipo, era gigantesco e não jogou, porque eles estavam considerando que eles não precisariam daquele cara para ganhar da gente. E a gente quase ganhou deles e o técnico foi mandado embora depois desse jogo. E mesmo com a derrota, eu sei que é triste falar isso, né? O técnico mandado embora e a gente ficou feliz com isso, mas a gente ficou feliz com isso. Isso deu uma baita de uma moral pra gente, pros jogos em seguida. Por que eu tô contando essa história toda? Porque pro Philadelphia Eagles, se eles carimbarem a demissão do Jason Garrett, numa temporada que os Eagles estão um pouco conturbados, vindo de ser campeão do Super Bowl, vai dar uma moral muito foda pros caras. Com certeza. Então, se os caras massacrarem na Filadélfia, no Sunday Night, o Dallas Cowboys, e pode não acontecer, porque jogos da NFC são pegados, queira ou não. E pode ser que os Cowboys criem vergonha na cara e deem a bola mais pro Ezequiel Elliott correr. Mas isso tá em jogo, né? Então, vai ser um Sunday Night bem especial aí entre Eagles e Cowboys. Dudu, você tem um merchan pra fazer, meu querido. Mas não há mais promoção. Eu tenho merchan. A oferta podcast acabou? Acabou. Agora só o plano mensal, porque a gente tem que valorizar quem foi atrás da nossa oferta, mas ainda tem o plano mensal que é super barato também. É o preço de 2 litrões. Quinta-feira, maravilha. Então, gente, seguinte. Antônio Curti e grande elenco produzem conteúdo fenomenal para você que está disposto a investir no seu conhecimento de futebol americano. É um Netflix de texto. Você paga, você tem acesso a todas as coisas que você já tem acesso gratuitamente. Mas você vai mais além. Você tem mais coisas para desbravar. Você tem fantasy, você tem análise tática, você tem textos históricos, você tem colunas, você tem 1 bilhão de materiais para você se aprofundar no futebol americano e entender melhor o jogo. Porque quanto melhor o público entender o jogo, melhor o jogo fica
para todo mundo. Fica melhor para quem transmite, fica melhor para quem vê, fica melhor para quem lê sobre. Então, cara, Pro Clube se propõe a isso. É um formato de jornalismo que já está sendo adotado no mundo inteiro. E a gente precisa também pagar as nossas contas. Kurt está morando solo, eu estou morando com minha digníssima amada. Então a gente precisa pagar a luz para poder escrever mais textos. Então é um ciclo vicioso. A gente não está aqui pedindo dinheiro para comprar Nintendo Wii. A gente quer só sustentar nossa vida para continuar trabalhando. Não, porque você já tem o Nintendo Wii, você não precisa comprar um Nintendo Wii. Mas, gente, assim... Você não tem Nintendo Wii? Vou terminar o merchan. Eu tenho um Switch. Tá. Eu achei que eu já tive. Foram-se os anos do Nintendo Wii. Mas, gente, olha só, assina o Pro Clube, a gente faz com todo o amor do mundo e também porque a gente precisa sustentar o site. A maioria do dinheiro que a gente recebe volta para o site, a gente precisa pagar redatores. O investimento de vocês já permitiu que a gente contratasse gente para redigir mais conteúdo e manter o site no brilho. É verdade. Então, cara, entra lá, podcast é ótimo, dá lá no profutbol.com.br, clica lá no Pro Clube, que tem uma forma de você assinar de maneira mensal, de maneira anual. Tudo com a maior flexibilidade. Teu plano eterno também. De uma mente sem lembranças. Que você pode acessar. E, cara, a gente só pode agradecer vocês que acreditam no trabalho da gente. A gente faz aqui com muito suor, com muita discussão, com muito debate. E com brincadeira também, porque sem a risada, o que seria do mundo, não é verdade, Antônio? Com certeza. E temos um podcast a mais toda semana para os nossos sócios, inclusive nas férias do podcast principal. E o tema dessa semana é muito interessante, que são os técnicos com a batata assando. Então, entre lá em profutbol.com.br/assine. Tem no menu também. Inclusive, mudamos o layout do site, né, Eduardo? Você gostou? Você achou bonito? Tá bem bonito. Né? Tá bonitão o nosso layout novo. E mais adaptado para mobile, né, para dispositivos móveis e tablets, principalmente. Porque mais de, 60% das nossas visitas é pelo celular. Então... nada mais justo. A gente fez esse esforço aí para... deixar o site mais bonitão para quem acessa pelo celular e pelo tablet. Certo? Muito bom, então. Merchan feito. Entre lá em profutbol.com.br/assine para mais podcasts e para contribuir, queira ou não, com o nosso trabalho. Podcast esse que, vale lembrar, tem uma média de ouvintes, a gente está tendo entre 8 e 10 mil ouvintes por episódio, superior ao público do Botafogo, Vitória, Chapecoense, Paraná e América Mineiro no Campeonato Brasileiro. Parabéns. Espetáculo. Fico muito orgulhoso. Parabéns. E estamos sempre no topo lá no iTunes. Se você puder tomar seu tempo, você, querido ouvinte, se você não puder contribuir com a gente pelo Pro Clube, etc., deixa um recadinho positivo e avalie a gente no iTunes ou no seu aplicativo de podcast, que já ajuda bastante. Ok, o que mais que temos aqui na nossa pauta, feita pelo maravilhoso Eduardo Miceli? Eu quero falar de Patriots, porque aqui é que nem o Avalone, mas eu quero falar mais dos Patriots. Eu quero falar dos Patriots, eu vou dar um jeito de falar dos Patriots. O que você acha do uniforme do New England Patriots? Acho muito belo, eu acho bonito. Tirando que eu não gosto do patriota lá cabeçudo, eu não gosto. Mas eu acho bonito as cores. Você acha bonito essa é a minha opinião estilística sobre o uniforme do New England Patriots. Eu acho muito poluído, eu acho o uniforme muito 2002, assim. Tem essa vibe, né? A Color Rush, por exemplo, é mais bonita. Eles deviam adotar aquela camisa Color Rush como a camisa principal. Eu acho isso aí. Aquela coisa cinza no ombro, eu acho meio... Sou um grande entusiasta desse uniforme. Falamos de Patriots, então. E agora vamos falar de Green Bay Packers. Eduardo Miceli colocou aqui praticamente uma propaganda do Viagra na pauta, que é hora do Packers crescer. É isso. Então, se vocês estão tendo alguma dificuldade aí no momento das coisas, ligue para o... Disfunção erétil. Eu adoro esse termo. Mas... é agora a hora, né, gente? Vamos combinar que já passou da hora. Um time que tem a Rodgers não pode estar 3-5-1. Isso é bizarro. Isso é inconcebível. Uma semana foi na conta do Mason Crosby, a outra semana perdeu por não sei o quê, perdeu para os Patriots. Mas, cara, são 5 derrotas em 9 jogos. Se o time pretende aproveitar a carreira do Aaron Rodgers ainda este ano, gente, eles precisam começar a vencer. E eu acho que receber o Brock Osweiler em Lambeau é uma ótima maneira de você começar esse processo. Cuidado, que o Brockzão... Mas nem todo mundo... já fez estrago nessa divisão, hein? Fez. É verdade, ele fez. Mas assim... o raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Cai, não cai. Eu não acho que o Brock Osweiler vai ter outro jogo da vida contra outro time da NFC North. Pra quem não lembra, o Osweiler
bateu o Chicagão Bears na semana. Chicagão. 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 Bears. Muito bom, Chicagão. E foi isso. É basicamente isso aí que eu tenho pra comentar. Que a hora é agora. O meu comentário é esse. Os Packers precisam crescer. A hora é agora. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha para o Green Bay Packers nessa semana, enfrenta o Miami Dolphins, que tem campanha positiva, vale lembrar. E eu comento esse jogo junto de Renan do Couto e ESPN Extra no domingo. E os últimos 2 jogos do Aaron Rodgers contra o Miami Dolphins teve finais dramáticos, né? Em 2014 eu comentei esse mesmo jogo, inclusive, foi o jogo do Fake Spike. Foi em Miami e o Damarino, que teve um Fake Spike no Monday Night Football, né? E aí estavam falando disso na hora, eu mencionei na hora e o Aaron Rodgers fez. É um momento que eu guardo com muito carinho na minha carreira, muito porque eu torço para os Bears e consegui dar emoção num lance do Green Bay Packers, né? Então, é algo que eu gosto bastante de lembrar. Foi um passe de 12 jardas para o Davante Adams, que hoje é o principal recebedor do Green Bay Packers, né? Precisamente. E na sequência um touchdown do Andrew Corliss, com 3 segundos faltando, vitória dos Packers por 27-24 ante os Dolphins. E na semana 6 de 2010, uma derrota na prorrogação, o Aaron Rodgers empatou um jogo com 13 segundos faltando, mas Miami venceu na prorrogação, uma das muitas oportunidades na qual o Aaron Rodgers não teve uma segunda posse na prorrogação. Isso aí é o grande trauma da carreira do Aaron Rodgers, que empata o jogo e aí perde o jogo na prorrogação, e isso é horrível. Pois é, essa regra aí, né, já deu, né, vamos combinar. Eu digo isso faz algum tempo, mas enfim. Onde estávamos, meu querido Eduardo Miceli? Assim, Dolphins e Packers. O Green Bay Packers, como o Dudu falou, tem campanha negativa nesse momento. Os Dolphins que não perderam em casa ainda, 3-0-1. Desculpa, os Packers não perderam em casa ainda. O desempenho fora de casa tá muito ruim, mas em casa 3-0-1. No Lambeau Field, Dudu falou, a home field advantage é importante. E vamos ver, né? Porque fora de casa os Dolphins têm 1 vitória e 8 derrotas nos últimos 9 jogos. A gente fala pouco de home field advantage, né? Mas nesse caso, um time de Miami viajando em novembro para Green Bay com o Brock Osweiler não é o melhor dos mundos para a equipe dos Dolphins. Vão ficar de olho nessa partida. Então, algo a mais sobre essa semana? Deixa eu pensar aqui. Que temos de partida. Tem o Seahawks e Rams que tem que dar uma linha pelo menos, né? Ou ganha Seahawks ou tá fora da temporada. Da temporada, você acha? Cara, olha o desempenho dos times da NFC. Olha o retrospecto do Seahawks. Vou abrir aqui, tô abrindo aqui. Tem Saints e Bengals, que a gente tem que falar. O Michael Thomas e o Drew Brees já falamos numa conexão incrível, 88% de passes completos. O Drew Brees constantemente conseguindo encontrar o Michael Thomas mesmo quando ele está coberto. O Thomas tem 10 recepções em 13 passes que a gente chama de tight windows, ou janelas estreitas, e com menos de 1 jarda de separação. Isso é impressionante, dá 77%, né? Uma coisa fora de série. A briga pela NFC continua mesmo com os Saints tendo vencido o Los Angeles Rams. A coisa ainda tá meio embolada, não dá para afirmar nem de um lado nem para outro quem vai ser a home field advantage, quem vai ser o cabeça de chave número 1 nos playoffs, e os Rams buscam recuperação contra o Seattle Seahawks depois da derrota na semana 9 contra o New Orleans Saints. Vou falar aqui. Seattle não vai estar morto, eu exagerei, mas é porque é um jogo muito, muito importante, cara, senão eles vão para 4-5. Vamos mudar que Carolina perde hoje 6-5, já são 2 partidas de diferença para Carolina. Saints está 7-1, Rams está 8-1, Chicago 5-3, Minnesota 5-3. Bicho, se você fica 4-5, é bem difícil reverter esse cenário com a NFC. Até porque a NFC vai enfrentar os próprios adversários da NFC. Então, eles vão enfrentar um Tampa Bay sem liderança de novo, Carolina e Saints. Vão pegar um Falcons que talvez esteja brigando ainda, mas sem muitos estímulos. Sem contar que, olha só, preciso falar isso. Os Falcons estão melhorando a defesa, tá? O Deion Jones pode voltar já e o Bruce Irvin foi contratado. Olho nesse time. E, bicho... Sim, olho nesse time. O Saints vai enfrentar ainda o Dallas Cowboys, vão enfrentar o New York Giants, eu acho. Com certeza vai. Com certeza vai. Com certeza enfrentar vai os Giants. Eu tô viajando, já enfrentou. Eu tô ficando maluco. Os Saints. Já enfrentou. Ganhou, né? É verdade. Ganhou. Caraca, eu esqueci completamente desse jogo. E olha que eu vi esse jogo. Sim, eu comentei. É verdade. Inclusive. Caraca, fiquei maluco aqui. Enfim, os Saints ainda vão enfrentar Dallas, vão enfrentar Tampa Bay e o próprio Carolina. Assim, o Seattle precisa ganhar para manter viva a chance aí da NFC.
Se não ganhar, vai ficar muito mais difícil. Não é impossível, como eu coloquei, peço desculpas aí pro torcedor de Seattle que já tá jogando móveis na parede e pedindo minha cabeça, mas precisa ganhar. É muito importante, mas é difícil. Show. Ok, tá ligado? Show. Foi o famoso aham. Essa semana... Monday Night Football tem 49ers e Giants, ECA. E Nick Mullins titular é a história que vale desse time. E se o Eli tiver um desempenho ruim contra os 49ers, que não é uma das equipes boas dessa temporada, aí vão começar a pressionar para ele para o banco de novo, coisa que eu não acho que é a coisa certa a ser feita. Mas O reserva é preso. tá muito. E o reserva tipo preso. Então. Então a coisa tá muito legal. Na segunda-feira, só que não. Lista de favoritos, rapidamente, para a temporada, para o Super Bowl. Rams, Saints, Chiefs e Patriots são os 4 favoritos neste momento. São, inclusive, os meus 4 primeiros no meu Power Ranking, não nessa ordem. Mas eu queria fazer os prêmios de temporada com você, Dudu, pra gente matar o podcast. A gente acabou falando todas as outras pautas, mas em 10 minutos a gente mata. Tá lá no meu Instagram, lá, as minhas premiações. Neste momento, o MVP seria Drew Brees, calor ofensivo do ano, o Saquon Barkley, calor defensivo do ano, o Derwin James, jogador ofensivo do ano, o Pat Mahomes, defensivo do ano, o Aaron Donald, técnico do ano, Andy Reid, e o Comeback Player of the Year, o jogador que deu a volta por cima, será para mim, o Andrew Luck. Esses são os prêmios de meio de temporada. Concorda? Discorda? Quais são os seus? Eu concordo no MVP. Concordo que é o Drew Brees. Jogador ofensivo do ano, pra mim, Patrick Mahomes. Se não for Mahomes, o MVP, o Todd Gurley. Enfim, esses dois são os favoritos, mas eu falaria o Mahomes. Jogador defensivo do ano, acredito que seja o Aaron Donald. Não vejo outro. Calor ofensivo do ano, Saquon Barkley, concordo plenamente. Calor defensivo do ano, eu vou escolher o Darius Leonard, porque eu tenho um fraco de linebackers e ele tá se mostrando uma excelente escolha pelos Colts, que não é de primeira rodada, então isso também é muito valioso para ele, para mim, né, para poder escolher ele com essa confiança. E faltou quem? Comeback Player of the Year. Se não é o Andrew Luck, é o J.J. Watt. Eu tenho um bom palpite também para jogador defensivo do ano, e não é o Khalil Mack. Quem você acha que é? Defensivo do ano? Qual é o jogador que mais tá ajudando defesas nessa temporada? Nathan Peterman. Certíssimo. Coberto de razão. É um fortíssimo candidato a jogador defensivo do ano. Ele não joga na defesa. Ele lançou 2 interceptações de primeiro tempo e isso melhorou o passer rating da carreira dele. Caraca! E ele... Consistência. Isso é verdade. A consistência aí não tem como negar. Mas, caraca, quando eu vi isso, eu falei, cara, isso é inacreditável, assim. Isso é fantástico. Você viu o vídeo que eu postei do Drew Brees passando a bola pros filhos? Muito fofo, né? É um corpo de recebedores melhor que dos Bills. Sim. Inclusive alguns passes off-target do Brees, que eu fiquei um pouco surpreso até. E um dos filhos dele se ajustando para fazer a recepção. Filhos, porra, você acha que ele tá criando ali como? Pro futuro. New Orleans Saints aí. Exatamente. O Archie Manning, quarterback do Saints, fez isso aí. E o que virou? Conseguiu aí 2 filhos Super Bowlers que fizeram o que ele não fez. Também porque o time era uma grandíssima bomba. Né? O Jack Youngblood, por exemplo, o jogador do então Los Angeles Rams, porque pra quem não sabe, a NFL ela desprezava a geografia do mundo até 2002. A NFC West era 49ers, Falcons, Saints e Rams. Repete isso pra fixar de novo na minha cabeça, que eu sempre esqueço as divisões antigas. A NFC West era Rams, Falcons, 49ers e Saints. Cara, isso é maravilhoso. Tipo, isso aconteceu. E aí o Carolina Panthers entrou em 95 na NFL e falaram, onde vamos colocar os Panthers? Né? Onde? Na NFC West. A NFC West nada mais era do que até 2001 a NFC South mais 49ers e Rams. Isso. Era isso. Eu não sei porquê, mas era assim que funcionava. Mas o Seattle Seahawks? O Seattle Seahawks era da Conferência Americana. Mas e o Arizona Cardinals? O Arizona Cardinals era da NFC East. Então, a NFL é uma coisa maravilhosa. O Jack Youngblood, que foi jogador de linha defensiva na época que o Archie Manning jogou, inclusive disse que está no Hall da Fama por conta do Archie Manning, mas por conta da linha ofensiva que os Saints tinham naquele ano, que era pancado o tempo todo em cima do pobre Archie,
glorioso... Ó, você tem que falar com a voz do Faustão agora, eu tô com saudade. O glorioso Art Manning, galera. Pai do Eli, do Cooper e do Peyton, hein? Brincadeira. Pior que esse foi o mais adequado do mundo. Foi muito adequado, cara. Foi muito adequado. Faltou falar que ele é marido da Olivia também. Marido da Olivia, brincadeira. 39 anos de casado, meu amigo. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro ouvinte, talvez eu me arrependa. Vocês querem um podcast com o Eduardo Miceli imitando o Faustão, um podcast inteiro? Não faz isso comigo não, cara. Sacanagem. Bom, vamos dar um appetizer para o nosso ouvinte. Eu quero que você fale, deixa eu ver aqui qual que vai ser o jogo que eu quero que você escolha. Tem que achar aqui as partidas, espera aí. NFL Scores. Scoreboard. Dê seu palpite para Panthers e Steelers hoje com a voz do Faustão. O Cam Newton, galera, vem em grande fase. Já tem 8 anos de carreira. Vai enfrentar um time que parece um urubu sem dono, meu. Fica aí voando no Heinz Field, galera. O Big Ben Roethlisberger. Não consigo, cara. Não dá pra fazer. Não vai dar pra fazer. Não dá pra fazer. Eu tive que botar o microfone pra não cagar a sua imitação de Eu tanto. perco o raciocínio. Eventualmente, eu não sei o que falar. O Cam Newton tem 8 anos de carreira. Cara, essa imitação é muito boa do Faustão. Eu acertei? Falei qualquer coisa que vem na cabeça. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cravei. É a 8ª temporada dele, então sim, ele tem 8 anos de carreira. Você tem alguma outra imitação além do Faustão? Não tenho. Mas o bom é que a sua imitação é muito especializada, né? Eduardo, você imita alguém? Porque assim, Sim. Faustão. Fim. Sim, Fausto. E porque eu tenho muitas imitações, mas nenhuma minha é tão boa quanto a sua é do Faustão. A minha do Faustão é muito mais uma homenagem a este ser humano do que... Eu gosto do Faustão, cara. Cara, ele é muito engraçado, assim. Eu acho ele uma figura engraçadíssima. Eu sei que as pessoas não gostam, que os programas dele é uma bosta. Eu entendo que vocês achem isso, assim. Mas eu acho ele engraçado, sabe? Ele, o Faustão. Não um programa, não um contexto. Então, só isso. Brincadeira, bicho. Eu não sei imitar o Faustão. É uma grande frustração minha não saber imitar o Faustão, porque eu sei imitar o Silvio, o Raul Gil, o Gugu, mas o Faustão em específico eu não consigo. É engraçado. Enfim, eu vou ver se eu desenvolvo alguma imitação. Eu teve uma época aí que eu tava trabalhando no Chico Buarque e no Herbert Viana. Aí, quando eu desenvolvi, eu mando pra vocês. Eu me especializei em círculos fechados, e não no podcast e também não em transmissões, porque senão eu seria multado provavelmente pelo TSE, mas eu me especializei na imitação do presidente eleito, né? Então, não vou fazer aqui, porque obviamente as pessoas que gostam do presidente eleito vão começar a me xingar, e as pessoas que não gostam também vão me xingar, mas essa é uma imitação que eu tô desenvolvendo bem aí. E eu quase falei um tá ok agora, mas eu não vou falar, porque senão vai ser polêmico. Brasil está dividido, Eduardo Miceli. Está dividido entre Steelers e Panthers hoje mais tarde no Thursday Night Football. Você vai ver o jogo ou você vai dormir? Eu vou ver o jogo. Eu vou ver. Eu tô animado pra ver os Panthers de horário nobre. Eles merecem. Eles merecem. Vou escolher mais os Panthers. Isso, porra, presta atenção, né? Sacanagem, começa a dar um esporro na parada que tem nada a ver. Ai, que coisa maravilhosa. Vamos terminar então, Dudu? Fizemos todo o estrago que podíamos? Fizemos. Deixamos... Então, tá tudo estragado. Deixamos nossa recomendação novamente para você assinar nosso site e para dar uma conferida lá na home, que tá muito bonita, tá um layout novo aí. Novo mais ou menos, a gente não mudou tanta coisa assim, mas a home tá mais bonita, tá mais clean, tá mais adequada para dispositivos móveis. Entre lá em profutbol.com.br e assine o nosso site em profutbol.com.br/assine, ok? Último destaque, Eduardo Miceli, com a voz do Fausto, por favor. Galera, quem chega lá? Vamos ver quem vai chegar no Super Bowl em Atlanta, galera. Se seu marido não tá assistindo, minha senhora. Enfim. Tchau.